Você quer entender como criar um cluster Kubernetes do zero na cloud do Linode? Então fica aqui no vídeo e vamos ver como fazer. Eu sou o professor Gustavo Leitão e hoje vou te mostrar como criar um cluster Kubernetes do zero na cloud do Linode. Então vamos aqui para a tela, vamos entender como fazer. Então olha só, eu acessei aqui o site do linode.com. Linode é uma plataforma de cloud muito interessante, muito simples de usar, que eu indico para empresas médias e pequenas. Ela tem uma forma muito desburocratizada de cobrar, então você consegue ter uma previsibilidade. Eu realmente gosto bastante do Linode. Então, olha só, preciso fazer uma conta. Se você já não tiver uma conta, tem que fazer uma conta. Mas no meu caso aqui eu já tenho, vou fazer um login. Vou escolher aqui login pelo Google. Enfim, fazer o login normal, né? Como qualquer plataforma. E aqui a gente já tem acesso aqui ao ambiente do Linode, que é super simples. Então, o que a gente quer aqui nesse vídeo é essa parte de Kubernetes. Olha como é simples criar um cluster aqui do zero. Então, simplesmente venho aqui, Create Cluster. Vamos colocar um nome para esse cluster. Vou chamar aqui KubeYouTube. A região, né? Você pode escolher mais de uma região, no caso, pelo menos uma região, né? Tem que escolher. A versão do Kubernetes, que está na 1.23. E aqui eu vou adicionar as máquinas que comporão, né? Que farão parte do meu cluster. E aqui eu tenho algumas opções. Máquinas com CPUs dedicados, ou seja, CPU apenas para a máquina que eu estiver criando, né? E com CPUs compartilhados. Então, as máquinas dedicadas são mais caras, as compartilhadas mais baratas. No meu caso aqui, eu vou criar na compartilhada e ele me sugere aqui 3 nós, né? O ideal, assim, para ter um cluster mínimo, assim, com 3 nós. Dá para ser menos, dá, mas vou criar aqui com 3 nós. E aqui eu vou criar com essa mais simples de todos, Linode de 2 GB, 2 GB de RAM. Olha só, ele já me custa $10 por mês fixo. Se você usar o mês inteiro, ele vai cobrar o valor cheio, né? Mas se você utilizar parte, né, do tempo, ele vai te cobrar por hora. Então fica bem interessante essa cobrança. Então vou adicionar essas 3 máquinas, ó. Vai me dar um custo de $30 por mês, eu já conheço, isso é muito bom. Se você quiser habilitar a alta disponibilidade, isso aumenta um pouco, né? Vai aumentar $60, na verdade, o custo. Por quê? Porque ele vai colocar um multi-master, vai colocar mais de um master para você. Então, não sei se é o seu caso, se for em produção, com certeza eu recomendo. Mas nesse caso aqui, vou só criar o cluster dessa forma. Então agora ele vai começar o processo de criar o cluster. Leva alguns minutinhos para ele provisionar todas as máquinas, que no meu caso 3 máquinas. Então eu volto aqui assim que tiver provisionado tudo. Então olha só, terminou aqui de provisionar todas as máquinas, são 3 máquinas aqui no Linode. E vamos explorar aqui um pouquinho essa interface. Então praticamente o cluster já está pronto. Mas olha só que coisa interessante, eu tenho aqui como configurar um Autoscale. Então posso, por exemplo, habilitar, dizer para ficar no mínimo um nó, no máximo 3. Você pode incrementar esse 3 aqui no máximo até 100, né? Então, no caso eu vou deixar assim, de 1 a 3, para economizar um pouquinho, né? Sempre importante não utilizar um recurso extra. Posso fazer um resize, então se você precisar de mais máquinas manualmente, você pode adicionar aqui, né? Naquele padrão que a gente já especificou. Recycle Pool Nodes é quando você quer reiniciar. Por algum motivo você quer recriar todo o processo, você pode fazer recycle, né? E além do delete, e você pode adicionar novos pools de máquinas, ou seja, conjuntos de máquinas. Você pode adicionar aqui, adicionando outro pool de máquinas, quantas máquinas quiser. Então, isso é bem interessante. É um painel muito simples de acessar e muito fácil de gerenciar. Pode trocar a qualquer momento para alta disponibilidade, para ter mais disponibilidade, um 99,99 aqui, principalmente na parte de controle do Kubernetes, a questão do master, né, que tem um papel importante no cluster. E por fim aqui o acesso, né? Você pode baixar esse arquivo aqui para ter acesso ao cluster, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, baixei aqui o arquivo, ok? Como é que eu posso fazer acesso a partir desse arquivo? Então aqui na própria documentação, aqui ó, documentação do Linode de acesso ao Kubernetes, quando a gente baixa o arquivo, a gente vai colocar ele em algum local, né, de preferência, e eu posso exportar uma variável kubeconfig passando para onde está esse arquivo, certo? Onde está o arquivo. E é importante também alterar a permissão desse arquivo para que só o seu usuário
consiga enxergá-lo. Então é uma questão de segurança. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar... Poderia fazer assim? Poderia, mas tem uma outra forma que se você tiver só um cluster, acho que fica mais prático para não precisar toda vez exportar aqui essa variável. Obviamente daria para botar no shell, mas enfim, eu acho que uma forma mais simples também é você colocar aqui, ó, nesse diretório, criar o diretório .cube e o arquivo dentro de config, se você consegue colocar ele lá, ou até melhor, você consegue colocar o nome de arquivo config dentro desse cube e o Kubernetes vai achar sempre, ele procura nesse lugar. É como eu vou fazer aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer? Abrir aqui o terminal, mkdir.cube. Na verdade, eu já tenho esse diretório, pronto, criei esse diretório, e eu preciso copiar, né? Então, eu vou copiar esse arquivo aqui, olha só, que está no downloads, né? Download, opa, vamos lá. Downloads, né, o nome do arquivo cube, alguma coisa, eu vou copiar para .cube config. Esse aqui é o local. Então pronto, esse aqui é o nome do arquivo, na verdade, config. Agora eu tenho que trocar a permissão, fazer justamente essa questão aqui da permissão, olha só. chmod go -r, go, né, de group, e others, -r, e aí coloco o arquivo. Então vai chmod gor, e aí o arquivo, olha só, tá até me ajudando aqui em autocompletar, porque eu já fiz isso antes, /config. Pronto, agora estou com permissão, tudo certo. Vamos ver aqui se eu estou tendo acesso. kubectl get pods. Olha, já estou aqui listando os recursos do meu cluster. Importante que você instale o kubectl na sua máquina. Se você não tem, você precisa instalar. Dependendo do sistema operacional, isso muda, mas existe o pacote pronto. Se for Linux, apt-get, for CentOS, dependendo da distribuição, no Linux, na verdade, né, pode ser apt-get, yum. Aqui no Mac vai ser o brew, né? brew install kubectl. Feito isso, você já consegue gerenciar o cluster Kubernetes remotamente aqui, a partir da minha máquina, conectando lá, desde que você tenha o arquivo aqui de acesso, já que nesse arquivo já tem também o endereço, né? Então você não precisa configurar o endereço, fica bem prático de gerenciar dessa forma. Então, assim, na prática está tudo pronto, mas vamos fazer só alguma coisinha mais aqui, vamos ver o dashboard. Olha só, tem um dashboard, eu posso acessar esse dashboard aqui do cluster. Obviamente, eu já tinha acessado, eu vou sair aqui, ele pede, ó, se eu vou logar com login ou com kubeconfig. Nesse caso, com kubeconfig, ele pede para eu postar onde está o arquivo. Meu arquivo está em downloads, né? Vamos ver aqui. Eu vou colocar, inclusive, o arquivo config, que já fica lá naquela pasta do usuário, né? Eu tenho que só selecionar aqui .cube. Cadê você? .cube aqui, ó, o arquivo config. Esse é o arquivo de configuração. Sign in. E olha só. Opa, there is nothing. Porque realmente eu não tenho nenhum pod, né? Mas vamos esperar aqui, ó. Nenhum pod, nenhum job, nenhum ingress, nenhum service. Service tem um próprio da própria API do Kubernetes. Mas, ó, nodes aqui. Nodes devo ter 3. Tudo bem. 3 nodes aqui. Então, aqui realmente está funcionando o dashboard. Então vamos incrementar um pouquinho esse cluster instalando o Ingress Controller. O Ingress Controller é bem importante, eu já falei aqui sobre isso aqui no vídeo, mas permite que a gente gerencie o acesso às aplicações via HTTP, né? HTTPS, utilizando apenas um único controlador, né, que recebe todo o fluxo externo e redireciona para os seus serviços. É bem útil para você não ter que utilizar muito IPs públicos, né? E a FIA, na verdade, é bem mais fácil de gerenciar, questão de certificado e todo o acesso fica bem mais simples. Então, como é que a gente instala aqui o Ingress Controller nesse cluster? É da mesma forma, né? Então, só para terminar de preparar, eu vou instalar aqui, seguindo aqui a documentação do Nginx Controller, Ingress Controller. Vou instalar aqui utilizando o Helm. O Helm é uma ferramenta para facilitar instalar pacotes, precisa ter instalado na sua máquina. É um pacote simples, acessar o site do Helm e ver o processo de instalar, mas eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre o Helm. Então aqui, como eu já tenho instalado, eu vou simplesmente executar, só por simplicidade. Vou adicionar aqui o repositório do Helm, do Nginx. Ó, diz que já existe. Faço a atualização do repositório. Tudo certo. E aqui é o comando de instalar. É só isso mesmo, só executar esse comando. No entanto, o que é que eu vou fazer? Na verdade, eu vou fazer exatamente isso. Helm install ng. Aqui é o nome que eu vou dar, porque aqui ele botou my release. Obviamente não é um nome legal, né? Então,
Vou colocar dessa forma. E ó, aqui o endereço. Uma coisa importante, eu vou criar um namespace separado. Namespace ingress controller. E como eu não tenho esse namespace criado, vou colocar um flag aqui que create namespace. Acho que assim, vamos ver. Ele está executando o processo. Opa, parece que deu certo. Vamos ver aqui, helm list. Olha só, parece que não tem ninguém, porque na verdade eu não estou no namespace, estou no namespace default. Então, helm list -n ingress controller. Vamos ver. Ah, agora sim. -n para especificar o namespace. A gente vê que tem um ingress aqui já operando. Posso até fazer o seguinte, olha só. Eu vou kubectl get all -n ingress controller. Olha só, a gente vê aqui que deu tudo aparentemente certo. O pod já está running, ready. O service do tipo load balancer já recebeu um IP público, está na porta 8443. E aqui eu acho que está tudo ok. Para a gente ver se realmente o Nginx já subiu, eu posso usar esse IP externo aqui e tentar acessar pelo browser, só para ver se o Nginx responde. E ele está respondendo, como a gente pode ver aqui. Então o Ingress Controller está ok, obviamente não tem nenhum serviço, mas era exatamente isso que eu queria testar, se ele já estava ali pronto para responder. Então aparentemente tudo ok nesse cluster. Para finalizar, vou implantar aqui uma aplicação de teste, só para a gente ver realmente que ele está operando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o kubectl run nginx, usando a imagem do nginx. Isso aqui é só para criar um pod do nginx, um outro, não é o mesmo do ingress controller, só para a gente ver se está rodando tudo certinho no nosso cluster. Então, aqui já criou. Vamos dar uma olhadinha aqui, kubectl get pod. Já está running, ready. Daqui dá para ver aqui agora. Não, aqui também dá para ver aqui que ele foi criado há 12 segundos atrás. Posso acessar aqui as informações. Tudo aparentemente ok. Tá prontinho. Ok, então se ele está pronto, vamos acessá-lo. Para acessá-lo, eu vou fazer um port forward aqui da minha máquina para esse pod, ok? Então o que eu vou fazer? Vou fazer um kubectl port forward nginx daqui do 8080 para 80, que é a porta do nginx. Ó, ele já está redirecionando. Então, se eu acessar aqui localhost 8080, ó, quem está respondendo é o nginx lá do cluster. Então tá funcionando do jeito que eu gostaria, deu tudo certo, tá tudo funcionando realmente certinho, o cluster tá todo ok. Então era isso que eu queria mostrar, como implantar aqui um cluster Kubernetes no Linode. Você viu que é bem simples, bem prático de usar. Eu recomendo bastante o Linode para o Kubernetes. Então fico por aqui, até a próxima.